Boa noite, o Nordeste News está no ar com as principais notícias da região. Veja os destaques de hoje. Polícia Federal apreende cocaína escondida em tabuleiro no Recife. Secretário deixa cargo após denúncias contra prefeito no Piauí. Médicas são agredidas dentro de hospital na Paraíba. Justiça determina reintegração de área ocupada na Bahia. E ainda, homem é preso suspeito de abusar da própria filha em Alagoas. O Nordeste News está no ar. Em Alagoas, um homem foi preso no interior suspeito de abusar da própria filha de 20 anos. Segundo a polícia, o crime teria acontecido durante a madrugada após a jovem voltar de um show. O caso foi registrado na Barra de Santo Antônio, no litoral norte de Alagoas. De acordo com a polícia militar, a jovem relatou que havia retornado de um show na cidade de São Luís do Quitunde, município vizinho. Após chegar em casa, ela tomou banho, colocou o pijama e foi dormir. A vítima contou aos policiais que acordou durante a madrugada e percebeu que o pai estava tirando a roupa dela e cometendo abuso. Segundo o relato, a jovem ficou sem reação diante da situação. O suspeito, de 46 anos, foi detido e levado para a central de flagrantes em Maceió. Em seguida, a jovem foi encaminhada junto da mãe para receber atendimento médico no Hospital da Mulher. No Ceará, uma gamer e youtuber de 16 anos publicou um vídeo nas redes sociais denunciando ter sido vítima de abusos cometidos pelo próprio pai. O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público do Ceará. A adolescente que acumula milhões de seguidores nas redes sociais e quase 5 milhões de inscritos no YouTube publicou o relato no último sábado. O vídeo foi divulgado em meio a uma disputa familiar pela guarda da jovem. Segundo a adolescente, o pai estaria fazendo denúncias falsas contra a ex-companheira na tentativa de reaver a guarda dela. O homem acusa a mãe da jovem de maus tratos e cárcere privado. No relato, a youtuber afirma ter presenciado episódio de violência cometidos pelo pai contra a mãe durante o casamento. Mãe e filha possuem medidas protetivas contra o homem. Mesmo assim, segundo a adolescente, ele continua se aproximando das duas. Neste domingo, o homem teria passado 2 vezes em frente à casa onde elas moram. A Polícia Civil informou que investiga o crime denunciado pela jovem, sem detalhar o caso. O Ministério Público do Ceará afirma que já adotou medidas judiciais e extrajudiciais para garantir a proteção da adolescente. O órgão também informou que instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a situação em conjunto com a Rede de Assistência Social e Saúde de Tianguá. A Justiça marcou para junho uma audiência sobre o suposto descumprimento de medida protetiva pelo pai da jovem. No Piauí, o secretário de Agricultura de Pio Novo pediu exoneração do cargo após descobrir que uma pessoa da família dele estaria entre as supostas vítimas do prefeito Silas Noronha. O gestor municipal é investigado por exploração sexual de crianças e adolescentes. Márcio Tércio deixou o cargo nesta segunda-feira e afirmou que se sentiu envergonhado por continuar ligado à gestão municipal diante das acusações contra o prefeito de Pio Novo, Silas Noronha. Segundo o ex-secretário, uma pessoa da família dele teria sido vítima do prefeito quando tinha 15 anos, em agosto do ano passado. Márcio disse que só soube do caso há cerca de 15 dias após a denúncia ser apresentada à Polícia Civil. Ele também informou que pretende apoiar um novo pedido de impeachment contra o prefeito. Silas Noronha é investigado por suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes. O prefeito chegou a ser preso no dia 10 de abril durante uma operação da Polícia Civil que apura um suposto esquema de aliciamento de adolescentes. No entanto, ele retornou ao cargo na última sexta-feira após decisão da Justiça. Segundo a desembargadora responsável pelo caso, não há indícios suficientes de que o prefeito estaria utilizando o cargo para atrapalhar as investigações ou interferir na justiça. A Câmara Municipal ainda deve definir uma nova data para analisar o pedido de impeachment contra o gestor.
E esse caso segue gerando repercussão na cidade e a Câmara Municipal ainda deve definir uma nova data para analisar o pedido de impeachment contra o prefeito. Ainda no Piauí, uma criança de 5 anos foi baleada acidentalmente pelo próprio primo de apenas 3 anos no interior do estado. Segundo a Polícia Civil, a arma utilizada no disparo pertencia ao pai do menino ferido. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira no município de Nazária. De acordo com as investigações, as duas crianças brincavam no quintal de casa após voltarem da escola. Enquanto isso, a mãe preparava o almoço e outros familiares realizavam uma obra na parte da frente do imóvel. Segundo o relato da família, a equipe do hospital, os adultos ouviram um disparo e, ao chegarem ao local, encontraram o menino de 5 anos ferido na região da barriga. A investigação aponta que o primo, de apenas 3 anos, teria pegado uma espingarda e efetuado o disparo acidentalmente. A criança foi levada para uma unidade de saúde da cidade e, em seguida, transferida para o Hospital de Urgência de Teresina. Segundo a direção do hospital, o menino estava consciente no momento do atendimento e deve passar por cirurgia. O estado de saúde é considerado estável. A Polícia Civil informou que a arma pertence ao pai da criança ferida, que passa a ser investigado por porte ilegal de arma de fogo. Em Sergipe, um homem foi preso no interior do estado suspeito de cometer uma série de crimes contra pessoas da própria família. Segundo a Polícia Civil, ele teria furtado uma motocicleta, incendiado o veículo e tentado matar o sogro. O caso foi registrado no povoado de Pedras, no município de Capela. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria furtado a motocicleta de um parente e, em seguida, ateado fogo no veículo. Após o incêndio, o homem ainda teria tentado matar o próprio sogro, utilizando uma arma branca. Equipes policiais realizaram diligências na região e conseguiram localizar o investigado. Ele foi preso em flagrante nesta segunda-feira e permanece à disposição da Justiça. E a Polícia Civil de Alagoas investiga uma briga violenta registrada após um show em Maceió. Quem tem os detalhes é a repórter Bernadette Lago. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Isabel. A confusão aconteceu na madrugada de domingo no bairro de Jaraguá e as imagens que circulam nas redes sociais mostram uma série de agressões em via pública. O vídeo registra o momento em que 2 homens agridem a vítima com socos e chutes, inclusive na região da cabeça. Em certo momento, o homem já aparece sem forças para reagir. Segundo as imagens, a briga começa entre 2 homens, mas um segundo agressor desce de um carro e passa a participar das agressões. Uma mulher que estaria com os suspeitos também tenta interromper a violência. A Polícia Civil informou que a vítima ainda não registrou boletim de ocorrência e que até agora nenhum dos envolvidos foi identificado. A defesa de um dos homens afirma que ele agiu em legítima defesa e que teria sido ameaçado antes da briga. Retorno com você. Obrigada pelas informações, Bernadette. Na Paraíba, 2 médicas foram agredidas dentro de um hospital público em João Pessoa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as agressões foram cometidas pela acompanhante de uma paciente durante uma discussão sobre o atendimento na unidade. O caso aconteceu na noite de domingo no Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda Buriti, o Trauminha de Mangabeira, na zona sul de João Pessoa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a confusão começou após a acompanhante de uma paciente exigir a realização de um exame de ultrassonografia que não estaria dentro do fluxo de atendimento da unidade. Durante a discussão, uma médica da área de radiologia foi agredida fisicamente. Outra profissional, ao tentar defender a colega, também acabou sendo agredida. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência. Segundo a Guarda Municipal, as agressoras ainda estão sendo identificadas com auxílio das câmeras de monitoramento do hospital. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Em nota, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba repudiou as agressões e defendeu o reforço na segurança dos profissionais de saúde. Após o caso, a Prefeitura de João Pessoa anunciou medidas para ampliar a segurança no hospital, como a instalação de novas câmeras, botões de pânico e uma base fixa da Guarda Municipal.
Olha, realmente esse caso volta aí a levantar o debate sobre a segurança dos profissionais de saúde, né? Principalmente durante o atendimento em hospitais públicos. Esse debate aí, essa pauta deve sempre ser levantada, sempre questionada também. E no próximo bloco, a Polícia Federal apreende cocaína escondida em tabuleiro no Recife e ainda, Maranhão registra mais de 360 incêndios em 5 meses. O Nordeste News volta já já. E o Nordeste News está de volta, te mantendo sempre atualizado com as principais notícias da região. A Polícia Federal apreendeu quase 7 quilos de cocaína escondidos em um tabuleiro de xadrez no aeroporto do Recife. A gente conversa agora com o repórter Edinaldo Martins, que tem mais detalhes sobre o caso. Edinaldo, como a droga foi descoberta? Olá, Isabel, e a todos que acompanham o Nordeste News. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira. Segundo os agentes, a passageira de 29 anos transportava 6,8 quilos de cocaína escondidos dentro de um tabuleiro de xadrez artesanal. Durante a inspeção, os policiais identificaram que o objeto era formado por tabletes da droga, revestidos para parecer madeira. As investigações apontam que o entorpecente saiu de Manaus e teria como destino a cidade de João Pessoa. A suspeita disse que receberia R$3.000 pelo transporte da droga. Ela foi autuada pelo tráfico interestadual de drogas, crime cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. Depois da prisão, a mulher foi encaminhada para a audiência de custódia. Eu volto com você, Isabel. Obrigada pelas informações, Edinaldo. No Rio Grande do Norte, as polícias militar e civil já apreenderam cerca de 0,5 tonelada de drogas em Mossoró somente neste ano. A apreensão mais recente aconteceu nesta segunda-feira durante uma operação em uma casa abandonada no Oeste Potiguar. A ação foi realizada pela ROCAM, a ronda ostensiva com apoio de motocicletas, no bairro Barrocas, em Mossoró. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias anônimas de que o imóvel estaria sendo utilizado para armazenar entorpecentes. Ao chegarem à residência abandonada, os policiais encontraram as drogas escondidas dentro de uma caixa d'água. Durante a operação foram apreendidos cocaína, crack, 24 litros de loló, munições, carregadores e uma arma calibre 12 de fabricação caseira. Os militares também encontraram uma tornozeleira eletrônica no local. Segundo a Polícia Militar, o equipamento pertence a um homem de 26 anos, apontado como responsável pelo imóvel. O suspeito está foragido e já havia sido preso por tráfico de drogas no ano passado. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Narcóticos de Mossoró. Segundo as forças de segurança, as apreensões realizadas em 2026 já somam cerca de 0,5 tonelada de drogas na cidade. Em fevereiro, uma das maiores apreensões do ano retirou 300 quilos de maconha de circulação. Em Pernambuco, uma secretária executiva foi indiciada pela Polícia Civil sob suspeita de forjar um atentado a tiros registrado em março deste ano. A defesa nega as acusações e afirma que houve um grande equívoco nas investigações. O caso envolve a secretária Aline Melo e o motorista Everton Eduardo, que também foi indiciado pela Polícia Civil. Os dois respondem por fraude processual, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Segundo as investigações, o suposto atentado aconteceu no dia 27 de março,
na PE 28. Na época, Aline relatou que seguia de carro para o Cabo de Santo Agostinho quando o motociclista teria efetuado disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu a janela do automóvel. A secretária afirmou na ocasião que acreditava ter sido vítima de violência de gênero. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a polícia passou a desconfiar da versão após analisar imagens de câmeras de segurança do trajeto. Segundo a investigação, as declarações das supostas vítimas apresentaram contradições. A defesa de Aline Melo afirmou que a polícia cometeu um grande equívoco de compreensão ao concluir o inquérito. Após a divulgação do caso, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou o afastamento da secretária e do motorista. A gestão municipal disse ainda que vai acompanhar o andamento das investigações e adotar medidas administrativas caso haja confirmação de irregularidades. Em Sergipe, uma nova manifestação do Ministério Público Federal questionou o acordo firmado pelo ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, em um processo que investiga possíveis irregularidades no funcionamento do matadouro do município. O documento foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e pede que não sejam reconhecidos os recursos e o acordo feito pelo ex-prefeito. Segundo o MPF, o valor do ressarcimento aos cofres públicos, estabelecido em cerca de R$ 177 mil, seria muito inferior ao prejuízo apontado na ação, que é estimado em mais de R$ 4 milhões. O parecer também destaca que o dinheiro não seria destinado ao município de Itabaiana, mas ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público de Sergipe. A defesa de Valmir afirmou que a manifestação do MPF tem caráter apenas opinativo e não altera as decisões judiciais já tomadas. Segundo a defesa, as liminares que garantem os direitos políticos do pré-candidato continuam válidas. O ex-prefeito também declarou que segue confiando na justiça e mantém a candidatura ao governo de Sergipe. Em janeiro deste ano, o STJ havia suspendido os efeitos da condenação por improbidade administrativa, o que devolveu os direitos políticos de Valmir. Há cerca de um mês, ele renunciou ao cargo de prefeito de Itabaiana para disputar as eleições de outubro. Na Bahia, após mais de 2 décadas de disputa judicial, a Justiça concedeu a reintegração de posse de uma área em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Cerca de 126 famílias vivem no local. A área fica às margens da BR-116 e é conhecida como Fazenda Buriti. O território tem mais de 170 mil metros quadrados e era alvo de uma disputa judicial que durava 24 anos. Segundo a decisão da Justiça, o verdadeiro proprietário teve a posse reconhecida e o processo de reintegração começou nesta segunda-feira. Neste primeiro momento, a ação foi realizada apenas nas áreas sem habitações. Policiais militares acompanharam o cumprimento da decisão judicial. Ao longo dos anos, o local foi ocupado por diversas pessoas que construíram casas e até estabelecimentos comerciais. De acordo com o proprietário, a expectativa é negociar com as famílias que moram na região para regularizar os terrenos. A ideia é lotear a área e vender os espaços ocupados para os moradores. Segundo a Justiça, as pessoas que vivem no local ainda devem ser identificadas para as próximas etapas de reintegração. No Maranhão, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 360 incêndios no estado entre janeiro e maio deste ano. A maior parte das ocorrências aconteceu em residências. Somente nas últimas horas, 2 casos foram registrados em São Luís. Segundo o Corpo de Bombeiros, 250 dos 369 incêndios registrados no estado aconteceram em casas e apartamentos. Na última segunda-feira, por exemplo, um incêndio atingiu um apartamento no condomínio Gran Parque Árvores, no bairro Calhau, em São Luís. De acordo com a corporação, o fogo começou em um sofá na sala do imóvel, localizado no 4º andar do prédio. Moradores precisaram deixar o edifício por causa da fumaça, mas ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas rapidamente e o apartamento foi liberado após vistoria. Segundo o proprietário, um aparelho que estava conectado ao carregador pode ter provocado um curto-circuito.
A causa do incêndio ainda será investigada por perícia técnica. O Corpo de Bombeiros alerta que 6 em cada 10 incêndios em residências começam na rede elétrica. A corporação orienta a população a evitar sobrecarga em tomadas e extensores, além de retirar carregadores da tomada após o uso. No próximo bloco, Justiça cobra ensino de cultura afro-brasileira nas escolas do Maranhão. E ainda, Paraíba terá 2 jogadores na Copa do Mundo de 2026. Nordeste News volta já já. Estamos de volta com o Nordeste News. No Maranhão, a Justiça determinou que o governo e a Prefeitura de São Luís apresentem planos para garantir o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. A decisão também prevê formação continuada para professores e distribuição de material didático. A determinação foi assinada pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Maranhão para o cumprimento da Lei Federal 10.639 de 2003. A norma tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas redes pública e privada de ensino. Segundo a Justiça, o governo do estado e a prefeitura da capital terão 93 dias para apresentar um plano de formação continuada dos professores, com implementação prevista em até 1 ano. Também deverá ser elaborado um plano para a criação e distribuição de materiais didáticos específicos sobre a temática. A decisão ainda determina a apresentação de relatórios bimestrais para comprovar o avanço das medidas. Em caso de descumprimento, poderá ser aplicada multa diária de R$10 mil. O texto da sentença destaca que a lei foi uma conquista histórica do movimento negro no Brasil e também cita a lei que incluiu o ensino de história e cultura dos povos indígenas no currículo escolar. E a Prefeitura de Salvador estuda expandir as motofaixas para outras avenidas da capital baiana. A experiência do primeiro corredor exclusivo completou 1 ano. Juliana Silva tem os detalhes. Juliana, o que mostram aí os dados da Trans-Salvador? Isabel, segundo a Trans-Salvador, a motofaixa tem contribuído para reduzir a gravidade dos acidentes envolvendo motociclistas. O corredor exclusivo foi implantado em março do ano passado na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, e funciona nos 2 sentidos da via. Até o fim de abril deste ano, 85 acidentes foram registrados na avenida, sendo 79 envolvendo motos. Mesmo assim, nenhum dos casos aconteceu dentro da motofaixa. Mais de 100 pessoas ficaram feridas nos acidentes registrados no período, mas nenhuma morte foi confirmada. 1 ano antes da implantação do corredor, a avenida tinha registrado 2 mortes no trânsito. Agora, a Prefeitura analisa a possibilidade de levar o modelo para outras vias de grande movimento, como as avenidas Juraci Magalhães e Antônio Carlos Magalhães. Os estudos técnicos ainda estão em andamento. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Juliana. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte abriu um processo seletivo com 920 vagas para cursos técnicos de nível médio. As oportunidades são gratuitas e destinadas a quem já concluiu o ensino médio. As vagas estão distribuídas em 12 campi do IFRN e o ingresso dos estudantes está previsto para o 2º semestre letivo de 2026. Os cursos técnicos têm duração média de 2 anos e a seleção dos candidatos será feita por meio de sorteio eletrônico. As inscrições começaram na última sexta-feira e seguem até o dia 15 de junho. Todo o processo deve ser feito pela internet, no portal do candidato do IFRN. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 25. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal podem solicitar isenção da taxa até o dia 25 de maio. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 22 de julho.
Com essa notícia, nós encerramos o Nordeste News. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma excelente noite e até a próxima edição.